povo abençoado, como vocês estão? O medo tem conseguido paralisar muitas pessoas nesse tempo. Mas olha o que a palavra de Deus diz a respeito de tudo isso. Mas antes, dê o seu joinha, se inscreva no canal e vamos lá para a palavra. A palavra de hoje está em 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem uma história na Bíblia que Jesus insiste aos seus discípulos para entrarem no barco. E ao chegar em certo ponto, Jesus aparece para eles, mas eles não sabendo que é Jesus, eles gritam: é um fantasma! E aí Jesus diz: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro diz: se é o Senhor mesmo, veja que ele não tem muita certeza, mas ele diz: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E aí Jesus diz: vem, Pedro. E ele começa a caminhar sobre as águas. Tem 3 pontos que eu queria te levar à reflexão neste momento. O primeiro ponto é que o nosso foco tem que estar em Jesus e não nas circunstâncias. Pedro, enquanto estava focando em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas aí ele começou a olhar para o lado, se desviar o seu olhar de Jesus e ele começou a afundar. Isso que acontece nesses dias que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de quarentena, um tempo em que muitos estão adoecendo, em que muitos estão sendo paralisados pelo medo. Mas muitos estão focando nas circunstâncias e não no próprio Jesus. Nós precisamos focar em Jesus e não naquilo que está ao nosso redor, no desemprego que está aumentando. Há muitas situações ruins realmente que estamos enfrentando, mas o nosso foco tem que estar em Cristo, senão nós iremos afundar. E Cristo, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão, Ele nunca nos desamparou e não vai ser agora que Ele irá nos desamparar, mas temos que manter a nossa fé, a nossa visão em Cristo. O segundo ponto que eu queria levar você à reflexão é o focar em Cristo e não em si próprio. Precisamos focar em Cristo, ter fé nele e não em nós mesmos. Olha o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele era de pouca fé porque se ele saiu do barco, se ele era de pouca fé, imagina os que estavam no barco. Mas a pequena fé de Pedro não estava em Jesus, ele sabia que Jesus poderia fazer, mas a pequena fé de Pedro estava em si mesmo, em se achar incapaz. E quantas vezes nós também estamos nos sentindo incapazes? Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá muitas palavras, e ainda assim nós duvidamos porque nós nos achamos incapazes. E aí nós precisamos focar na palavra. Se Deus disse, vai se cumprir. Não é a nossa capacidade, mas é Cristo em nós. Sem Ele, nada podemos fazer. O terceiro ponto é que precisamos focar na palavra de Deus e não nas mentiras de Satanás. O que a palavra de Deus diz a teu respeito? A palavra diz que você é filho do rei. A palavra tem promessas para você. Mas em quem você tem acreditado? Nas mentiras de Satanás ou na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que somos mais que vencedores, que no mundo teremos aflições sim, mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo e nós venceremos com Ele, nele. Porque não é sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, mas é tudo sobre Jesus. É tudo por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas o inimigo em todo tempo ele vai tentar colocar na sua mente que você não é capaz, que tá todo mundo desempregado, você também vai ficar, que tá todo mundo doente, você também vai ficar. É claro que devemos sim nos
prevenir nesse tempo, devemos sim usar a máscara, procurar não ficar aglomerados, mas você não tem que focar na doença, no tempo que nós estamos vivendo, mas focar em Cristo, na palavra que Cristo deu a você, na promessa. Você tem uma palavra de Deus para a tua vida? Então creia nessa palavra, foque nessa palavra, não deixe que outras palavras venham roubar essa palavra de você. Foque em Jesus, Ele é a palavra viva. A palavra que eu trago para vocês nesse dia é uma palavra que primeiro o Senhor trouxe a mim. Uma palavra que eu precisava ter mais fé. Nós precisamos ter mais fé. Nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Nós precisamos crer na palavra e na promessa do Senhor para a nossa vida. Eu tenho um testemunho para contar sobre a minha vida. Quando eu estava tirando a carteira de motorista e eu em si, por mim, eu olhava para a minha capacidade, eu achava impossível. E realmente, muitas vezes a gente vai se olhar e vai falar assim, é impossível, Senhor, mas para Deus não há impossibilidades. E aí eu falava, Senhor, para mim tá impossível, eu não quero mais. E aí o Senhor falava comigo, tenha mais fé, minha filha, tenha fé. E aí no último momento que eu ia tirar a carteira, que eu ia fazer a prova final, e essa palavra eu deixo para muitos que também estão enfrentando uma situação como essa, eu fiquei com muito medo no último momento, porque no dia seguinte iria vencer o prazo, mas para mim eu já não ia conseguir mesmo e tudo mais. Mas aí Deus me fez parar em frente à casa do instrutor e o carro que eu ia fazer, a prova estava lá. E aí o Senhor me disse, profetiza, minha filha, que você vai passar nesse carro hoje. E aí eu levantei com fé e profetizei. E o Senhor fez o impossível se tornar possível. Eu consegui passar pela palavra que o Senhor me deu. Porque quem faz é Ele. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que vai fazer o impossível se realizar na sua vida. Mas o que Ele quer de nós é que lancemos o nosso medo, a nossa ansiedade aos pés dEle, porque Ele tem cuidado de nós e nós precisamos crer na palavra que o Senhor nos deu, porque se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Não importa como, quando, onde, mas Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele deu na sua vida. Deixo essa palavra como reflexão para você, meu querido e minha querida. Lance aos pés do Senhor a sua ansiedade, o seu medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Senhor, Ele tem cuidado, Ele tem zelado dos seus filhos amados. Ele chamou os seus filhos para serem corajosos, para crer e não duvidar. Então tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa essa palavra para o seu coração, para que você lance aos pés do Senhor a sua ansiedade. Descanse, descanse, porque o Senhor tem cuidado de ti. Filho amada, filha amada, você é amado do Pai. Essa palavra possa abençoar a sua vida. Toda semana nós teremos uma palavra para abençoar a tua vida. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Quem precisa ouvir essa palavra, compartilhe. Esteja ajudando, porque juntos somos mais fortes e juntos nós levaremos as boas novas do reino de Deus. Em nome de Jesus.